e que a gente possa ser transformados, Senhor Jesus, renovados, Pai, moldados pela Sua palavra. Eu oro por cada irmão e por cada irmã que está aqui nessa noite, Senhor Jesus, que cada um dos meus irmãos que o Senhor mesmo trouxe aqui, que o Teu doce Espírito possa falar com cada um deles, Pai. Que o Teu Espírito venha falar com cada coração, com cada uma das pessoas que o Senhor trouxe aqui, Senhor Jesus. Que o Senhor possa se revelar e que o Senhor venha falar com cada uma delas. Obrigado, Espírito Santo, pelo Seu amor e pela Sua infinita bondade. Eu oro te pedindo para que o Senhor possa governar e nos conduzir. Que o Senhor venha nos conduzir nessa noite. Que o Senhor venha trazer a nós revelação, compreensão e entendimento da Sua palavra, Senhor Jesus. Que o Senhor revele, Pai, as Suas palavras ao nosso coração, Senhor Jesus. Que o Senhor produza a fé por meio da palavra ao nosso coração, Senhor. Oh, Deus, obrigado pela Sua presença, Senhor. Obrigado pelo Teu amor e pela Tua profunda bondade, Deus. Eu creio que cada um deles que vieram aqui hoje, eles compreenderão ainda mais acerca do Seu reino, acerca das vontades, Pai. E juntos, Senhor Jesus, faremos a Sua vontade, Senhor. Juntos conheceremos a largura, o comprimento e a profundidade do Seu amor, Senhor Jesus, que excede o nosso entendimento. Obrigado pelo Seu amor, Deus. Obrigado pelo Teu profundo amor sobre as nossas vidas, Pai. Em o nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se assentar. Glória a Deus. O Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração. A continuação daquilo que ele já vem falando. Eu creio que vai edificar a vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abre em 1 João, capítulo 4, verso 9. Você que trouxe a sua Bíblia, abre em 1 João, capítulo 4, versículo 9. 1 João 4, 9. Amém? 1 João, capítulo 4, versículo 9. Todo mundo achou aí? Diz assim, ó. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Verso 10. E nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, como resgate pelos nossos pecados. Vou ler de novo o 9 e o 10. Ó. Foi assim que Deus manifestou, que Deus tornou conhecido, que Deus revelou seu amor entre nós. Deus enviou seu Filho único, unigênito, ao mundo, para que pudéssemos viver, receberemos a vida eterna e a vida por meio dele. Verso 10. E nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amém? Glória a Deus. Então, nisso se consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, né? Que a gente veio para a igreja, a gente fez as coisas boas, daí Deus viu a gente fazendo as coisas boas e passou a amar a gente. Amém? Ao contrário, a Bíblia diz em Efésios, quando eu e você estava morto em nossos pecados e em nossas transgressões, ele decidiu nos amar. Eu quero que vocês entendam isso, porque a gente é profundamente amado por Deus. Somos profundamente amados por Deus. É importante você entender isso, amém? Por que é muito importante entender isso? Porque quando você chega a esse entendimento, quando isso ele é revelado, a sua maneira de viver, a sua maneira de enxergar a vida, a sua maneira de passar pelas coisas dessa vida fica completamente diferente, amém? Glória a Deus. Estão conseguindo me ouvir bem aí atrás? Amém? Então, ó, tenha uma coisa em mente, tenha uma coisa no seu coração. Você é profundamente amado por Deus. É de suma importância a gente entender isso. Glória a Deus. Ó, quero que vocês leiam o verso 10 de novo e o começo do versículo. E nisso consiste. Isso pode aumentar só um pouquinho. Ó, o verso 10. E nisto consiste o amor. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como resgate, como propiciação pelos nossos pecados. Então Deus olhou para nós e nos amou. E a prova disso é ele ter enviado Jesus Cristo. Amém? Eu e você já ouvindo isso, e ouvimos isso muitas vezes, a gente vai continuar ouvindo, mas é necessário que o Espírito Santo opere dentro de nós transformação, para que a gente possa compreender com clareza. Amém?
Fala assim, renovação do coração e do entendimento. Ó, você pode saber que você é muito amado por Deus, mas se o Espírito Santo não operar uma transformação no seu coração, na sua mente, você não vai ter dimensão do que de fato é. Pensa assim, você vai saber a respeito do amor só como uma mera informação. Amém? Quero que vocês vão lá em Efésios, capítulo 4, verso 22. Efésios 4, 22. Efésios, capítulo 4, versículo 22. Ó, diz assim, ó. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Então ele está falando que você vivia sem Jesus, você não tinha Jesus Cristo. Então você vivia fazendo o que você queria, o que você pensava ou o que dava na telha. E a Bíblia diz também conduzido pelo príncipe desse mundo. Só que ali, ó, o verso 23. Quero que vocês prestem atenção no 23 aí, ó. A serem renovados no vosso modo de pensar. Tá aí, você consegue colocar esse versículo? Efésios 4, 23, na versão NTHL. Quero que vocês vejam esse mesmo versículo. Pode trazer o microfone. Som. Amém? Verso 23, ó. Na versão... Pedi para colocar uma versão mais simples ainda da Bíblia, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer aqui. Efésios 4, 23, na NTHL. Consegue? Ó. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Então a gente sabe que é profundamente amado por Deus. Amém? Então pode ser só uma informação, eu sei. Mas quando o nosso coração e a nossa mente é profundamente renovado por essa verdade, ó, é preciso que o coração e a mente de vocês sejam profundamente renovados. A gente seja transformado pela verdade de que a gente é amado por Deus. Amém? Então a gente é amado por Deus. Mas a menos que a gente passe por essa transformação, a menos que a gente passe por essa renovação, a gente não vai compreender de fato o que é isso. Glória a Deus. Então fala assim, meu coração e a minha mente precisa ser profundamente renovado. Então o seu coração e a sua mente precisa ser profundamente transformado pela verdade que a gente é amado por Deus. Ó, o verso 24. Verso 24, ó. A revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, proveniente da ver. Então quando o Espírito Santo vem e ele causa essa transformação, essa mudança, metanoia, essa renovação no nosso ser, a gente, qual que é o intuito de Deus? A gente passa a viver nessa vida com o caráter completamente transformado, ó. Vou ler de novo o 22 e o 23, ó. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, na vossa mente e no vosso coração. O verso 24. E a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então quando você é transformado pela verdade de que você é profundamente amado por Deus, você começa a viver semelhante a Cristo. Você começa de fato a viver em santidade. Você começa a viver aqui na terra como Cristo viveu. E essa santidade se manifesta principalmente no nosso caráter, na nossa maneira de ser. Amém? A gente continua sendo o que a gente não perde a nossa personalidade, só que o nosso caráter é transformado. Ó. Eu quero que vocês vão em Tito, capítulo 3, verso 33. Tito 3, 33. Perdão, igreja, perdão. Vai em Efésios antes, Efésios 3, no 18. Depois a gente vai em Tito. Efésios 3, 18. Depois a gente volta lá em Tito. Efésios 3, 18. A gente vai em Tito. Diz assim, ó. Para que possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade,
e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, ou todo conhecimento, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ó, então quando aí você compreende, quando aí você é renovado e transformado pelo Espírito Santo, a verdade de que a gente é amado por Deus, é revelada a nós pelo Espírito Santo, opera em nós transformação. Ó, se uma pessoa não conhece o quanto ela é amada, o quanto ela é preciosa, o quanto ela é importante para Deus, ela nunca, jamais ela vai experimentar o que está escrito no finalzinho do versículo aí, ó. Versículo 19. Para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então, se uma pessoa não entender que ela é amada, que ela é importante, que ela é preciosa para Deus, ela vai vir na igreja, ela vai ter uma vida com Deus, só que a maneira dela de viver em Deus vai ser completamente diferente do que Deus de fato desejou. Vocês estão entendendo? Vou dar um exemplo básico. Ela vai fazer as coisas com uma certa obrigação e com uma certa, assim, um certo mérito. Vou colocar em palavras mais simples ainda, mais resumidas. A vida dela vai ser uma vida religiosa. Amém? Ela não vai ter de fato uma espiritualidade, uma vida espiritual real e nenhuma comunhão com Deus verdadeira. Glória a Deus. Ela vai viver escravizada pelo medo. Não, eu tenho que fazer isso. Agora, quando você entende que você é profundamente amado por Deus, e essa verdade ela entra no seu coração, a gente já vai ler em Tito, vocês vão entender quem faz isso é o Espírito Santo. Quando isso entra dentro de você e muda você por dentro, é como os homens de Deus. Um deles foi Paulo. Eles têm um encontro pessoal com Deus e depois daquele encontro eles nunca mais conseguem mais ser a mesma pessoa. Vocês entendem? Abraão também tinha um nome. Geralmente no Antigo Testamento, quando os homens se encontravam com Deus, Deus mudava o nome. Abrão vira Abraão, significa pai de multidões. Jacó significa, o pessoal costuma falar que é trapaceiro, né? Mas tem outro significado do nome, se eu não me engano, é aquele que segura o calcanhar, se eu não me engano. Mas Deus muda o nome de Jacó para Israel. O que significa essa mudança de nome? Significa identidade, quer dizer, a pessoa era uma pessoa, depois ela tem um encontro com Deus, ela se transforma, ela é mudada, ela é transformada. A Bíblia diz que eu e você, quando aceita Jesus, embora a gente não mude de nome, a gente é transportado do reino das trevas para o reino da luz. E a gente passa a ter o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é a pessoa carregada de produzir em mim e você transformação. Fala assim, Jesus disse assim, ó, que aquele que crê em mim, do seu interior, fluirá rios de água viva. Ele está falando assim, ó, aquele que crê em mim, ele vai receber o Espírito Santo. E de dentro dele, os rios vão fluir. Então vai ser dele para outras Glória a Deus. Guarda isso aí, vocês vão entender. Então, a menos que a pessoa entenda que ela é profundamente amada por Deus, e esse amor de Deus não tem nada a ver com os méritos dela, não tem a ver com ela, mas tem a ver com quem Deus é. Vocês entendem? É porque Deus é bom, porque Deus, a essência de Deus é o amor, por isso Deus ama. Glória a Deus. Ó, e nada do que você possa fazer pode mudar o amor de Deus por nós. A única coisa que a gente pode fazer é rejeitar o amor de Deus. É como, por exemplo, alguém vai te abraçar, um exemplo simples, alguém vai te abraçar e você fala, não, eu não quero. A única pessoa que tem o poder de afastar o amor de Deus de mim, de você, é eu e você. Amém? Nem os nossos pecados, porque a Bíblia fala que o Cordeiro de Deus veio para tirar o pecado do mundo. Então se eu e você cair, se eu e você falhar, a Bíblia fala assim, se você cair, se o seu coração te condena, maior é Deus do que o seu coração. Então, poxa, eu quero me achegar a Deus, mas algo me condena, eu estou acusado. Se arrependa, reconheça que errou, e o amor de Deus vai te encontrar novamente. Glória a Deus. Porque é importante você entender isso, porque esse é um dos fundamentos da nossa fé. A Bíblia fala que Paulo orou aqui pela igreja de Efésios para que a igreja estivesse fundamentada e alicerçada em amor. Quer dizer, ele orou para que a igreja, juntamente com os santos, vocês possam compreender o comprimento, a largura e a profundidade do amor de Cristo que excede o entendimento. Então eu estava falando assim, a minha oração, me ponho de joelho, eu oro para que vocês, santos de Deus, saibam o quanto vocês são profundamente amados por Deus. Parece uma coisa simples, sim ou não? Sim ou não? Parece uma coisa até pequena, sim ou não? Saber que Deus ama você. Pode parecer pequena, mas é fundamental. Pode parecer extremamente pequena, mas é fundamental você compreender isso. Estão entendendo? Glória a Deus. Então fala assim, se eu compreendi, se eu sei que eu sou amado por Deus, eu também vou compreender. Eu vou ter a certeza de que Deus tem boas coisas para mim. Vou dar um exemplo para você, uma pessoa está doente. Se ela está doente,
e ela não sabe que é amada por Deus, ela vai vir na igreja e vai pensar, poxa, será que Deus quer me curar? Sim ou não? Agora, se ela compreendeu que ela é amada por Deus, que Deus tem prazer na vida dela, ela vai ter fé, ela vai ter convicção que Deus quer o melhor para ela, sim ou não? Por isso que a fé, eu não canso de falar isso, a fé opera pelo amor. Então o primeiro passo é você compreender que você é amado por Deus, que você é precioso para Deus. Amém? Fala assim, essa verdade, ela precisa se tornar profunda na minha mente e no meu coração. Na sua mente e no seu coração. Essa verdade precisa ser profunda. Profunda ao ponto de você entender que os seus pecados, que as suas falhas, que as suas fraquezas, que a transformação que está acontecendo dia a dia na sua vida não pode separar você de Deus. Amém? Vou dar um exemplo para vocês. Quantos aqui de vocês já compraram um carro usado? Sim ou não? Ou já ouviram uma pessoa que comprou um carro usado? Aquele carro é o? Então ela não vai ter as mesmas funções de um carro zero, porque ele foi usado. Então quando a pessoa compra, ela já compra ciente, sim ou não? A Bíblia fala que eu e você fomos comprados pelo sangue de Cristo. Então quando Deus comprou eu e você, Ele já comprou eu e você ciente que a gente não funcionava 100% bem. A gente tinha alguns defeitos, sim ou não? Mas o mesmo que comprou é o mesmo que vai transformar em você. Glória a Deus. Amém? Por isso que é nas nossas fraquezas que Deus mostra a força dele. A Bíblia diz que é a graça de Deus, o poder de Deus é revelado em nossas fraquezas. Amém? Mas a verdade de que você é amado por Deus, de que você é precioso para Deus, precisa ser entranhada no seu coração. Precisa entrar lá dentro. Precisa tomar forma dentro de você. Só que isso só pode ocorrer pelo Espírito Santo, por meio da palavra. Glória a Deus. Vou ler o verso 19 de novo com vocês, ó. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. Então, uma vez que você conhece o amor de Deus, uma vez que você de fato prova o amor de Deus, uma vez que essa verdade é entranhada em você, você passa a ser cheio da plenitude de Deus. Ó, leia aí comigo de novo, finalzinho do verso, ó. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. O que é isso? Dentro de você, você vai ser completo, igreja. Sabe aquela pessoa que vive com aquela sensação de vazio, que está faltando alguma coisa? Ela tem carro, tem dinheiro, tem casa, tem tudo, tudo, e nada de errado em ter essas coisas, sabe? Tem as coisas boas da vida, mas dentro dela ainda parece que falta alguma coisa. O que é isso? Isso é o vazio, isso é a ausência da plenitude de Deus. Só que uma vez que você entende que você é amado, que você é precioso, que você é importante para Deus, a plenitude de Deus preenche o seu coração. Você já não vive mais uma vida vazia, amém? Superficial, porque você compreendeu que foi profundamente amado por Deus. Glória a Deus, amém? Quero que vocês vão em Tito agora. Tito, capítulo 3, versículo 3. Tito 3, 3. Tito, capítulo 3, versículo 3. Fala assim, circunstâncias. Quero que vocês entendam aí, ó. Tito 3, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículo 3, né? Tito 3, 3. Ó, houve um tempo em que nós também éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Então houve um tempo que quando a gente estava sem Cristo, a gente vivia enganado, seduzido por todo tipo de paixões, prazeres, a abundância daquilo que era maligno. Vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Então houve um tempo, antes da gente conhecer a Cristo, antes da gente ter o Espírito Santo, que a gente vivia na malícia, na maldade, em tudo aquilo que é maligno. Sabe, a pessoa que tem um prazer naquilo que é mal, tudo aquilo que é detestável. Amém? Houve um tempo, quer dizer, antes de Cristo. Verso 4. Mas quando se manifestou, ou quando se manifestara a bondade e o amor pelos homens, mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, o nosso Salvador. Verso 5. Não por causa de atos de justiça por nós praticados. Ele está falando aí, você era cheio de malícia, cheio de maldade, cheio de inveja, cheio de ciúmes, cheio de ira. E aí se manifestou a bondade e o amor de Deus para com a nossa vida. É legal, ó, olha esse verso 5 agora. Ó. Não por causa de atos de justiça que a gente
praticou. Não por causa de alguma coisa boa que eu e você fez, mas devido à sua misericórdia. Então, o que levou a Deus fazer o que Ele fez por nós não teve nada a ver com a gente, mas por causa da sua própria bondade. Porque Ele olhou para nós, das nossas fraquezas, dos nossos pecados, tendo a vida governada pelos demônios, pelas paixões, e Ele teve misericórdia, Ele nos amou. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quero que vocês prestem atenção aqui. Então, uma vez que a pessoa vem aqui na igreja e ela aceita Jesus Cristo, ela vai receber o Espírito Santo. O Espírito Santo vai morar no espírito dela, mas a alma dela está sendo renovada, está sendo regenerada dia após dia. Por isso que muitas vezes você vai ver a pessoa que aceitou Jesus, mas automaticamente ela não vira outra pessoa, ela continua sendo a mesma só que dentro dela o Espírito Santo passou a morar lá dentro, sim ou não? Quantos de vocês já foi fazer algo errado, e na hora que estava fazendo algo errado eu senti aquele incômodo, aquela, meu Deus, não deveria estar fazendo isso aqui. Quantos de vocês? Levanta a mão. Isso é um sinal que o Espírito Santo está dentro de você. Tá vendo? Apesar das suas fraquezas, apesar das suas falhas, apesar das coisas que tem que ser mudadas em você, o Espírito Santo está aí dentro. Glória a Deus. Fala assim, eu preciso deixar o Espírito Santo operar em mim. Isso daqui, muitas vezes, igreja, Deus Deus não tem prazer, quero que vocês entendam isso. Deus não tem prazer nas coisas ruins, amém? Em colocar coisas ruins para os seus filhos. A Bíblia fala que esse não é o caráter de Deus. Mas muitas vezes Deus vai permitir, vai deixar com que situações ruins nos alcance. Aconteça com a gente. Pelo simples fato dele querer transformar e moldar o nosso coração. No fim, é um bem para a gente mesmo. A Bíblia fala que eu e você, depois de ter aceitado Jesus Cristo, a gente está crescendo na imagem e na semelhança de Deus. Então muitas vezes as circunstâncias, coisas ruins mesmo, que vai tirar o nosso eixo ali, muitas vezes vai acontecer. E é nesse momento que você não pode olhar para trás. É nesse momento que você não pode agir com a velha natureza. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Vou usar a vida de Jesus. Jesus sofreu algumas coisas, sim ou não? Sim ou não? Mas ele negou. Mas ele negou o homem igual eu e você. Ser humano igual eu e você. A Bíblia fala que ele era 100% homem e 100% Deus. Ele permaneceu crendo em Deus. Você só vai passar pelas circunstâncias, eu diria, você só vai ser aprovado de fato naquilo que você está vivendo quando você estiver passando por alguma circunstância, algo que é desconfortável, que não está ao seu favor, mas você permanece confiando em Deus. E você aprende com aquilo. Sim ou não? Tem situações ruins que acontecem na nossa vida que dá para a gente aprender, sim ou não? Eu diria que a maioria das situações, não vou dizer todas, mas muitas das situações é para que Deus torne o nosso coração mais humilde. Porque o orgulho é o pecado mãe. O orgulho, ele é o pecado inicial, hein? Por isso que muitas circunstâncias, igreja, uma das coisas que faz com que o orgulho de uma pessoa seja abatido é o sofrimento. Quando a pessoa não se rende, o sofrimento vem, a dor vem, sim ou não? E para transformar ela. Só que o desejo de Deus não é jogar sofrimento nas suas costas deliberadamente. Não. Aquilo tem uma finalidade, tem um propósito. Só que o que vai acontecer? Quando você estiver passando por esse momento de tribulação, de desconforto, a sua maneira de agir ali que vai ditar. Vocês estão entendendo? É a sua maneira de passar por aquilo. Por exemplo, mesmo o deserto foi para 3 milhões, né? Se não me engano, 3 a 4 milhões. Um diz que é 6, né? Se não me engano, não sei ao certo, mas alguns milhões de hebreus passou pelo Egito. Foi o mesmo Egito, o mesmo deserto, todos ficou com calor nas costas, todos ficou com frio. Deus estava ali cuidando da mesma maneira igual a de todos. A Bíblia fala que Deus provia comida, provia roupa, provia água. Mas eu diria que a maioria daquele povo passou murmurando. Só que tinha Josué e Caleb. A Bíblia fala que Josué e Caleb, mesmo vendo tudo aquilo ali, eles permaneceram crendo em Deus. Vocês estão entendendo? Então a circunstância, a Bíblia fala que a chuva, ela vem para os bons e para os maus. Vem para o justo e para o injusto. Só qual a diferença do que aquele que tem Cristo, aquele que tem o Espírito Santo? Que a maneira dele agir vai ser diferente de uma pessoa injusta. Vou dar um exemplo para você. Se uma pessoa injusta, ela não tem o Espírito Santo, está faltando comida na casa dela, o que ela vai fazer? Se ela é injusta, uma pessoa maligna, o que ela vai fazer? Ela vai roubar, sim ou não? Sim ou não?
Se ela olha para o sapato de um, e ela vê um sapato dele, nossa, eu queria ter um sapato igual ao dele. Mas ela é a pessoa má, deixa ser levada pelas coisas malignas. Em vez dela, não, vou trabalhar, vou comprar, não. Ela vai querer roubar. Sim ou não? Ela vai ver a moto de uma pessoa, nossa, essa moto é muito cara, é muito boa. Em vez dela, não, Deus pode me dar também, se eu trabalhar, se eu me dedicar. Não, ela vai querer pegar o que é do outro, ela vai querer roubar. Vocês estão entendendo? Compreenderam? Então, ó, as circunstâncias, igreja, ela vai acontecer. Só que eu e você tem que agir completamente diferente. Eu e você, por exemplo, eu queria algo. Em vez de você agir conforme a antiga natureza, haja com a nova natureza. Poxa, eu queria ter paz na minha família, eu queria ter paz em casa. Seja paciente, seja amoroso, seja bondoso. Glória a Deus. Ah, glória. Vamos continuar aqui no 4. Perdão, no 6. Ó, vamos ler o 5. Não por causa de atos de justiça, de coisas boas que nós praticamos, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou e nos lavou, nos regenerou, pelo lavar regenerador, renovador do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, a primeira coisa que ele faz é tornar eu e você consciente que a gente é amado por Deus. E quando a gente estiver passando por qualquer situação, qualquer circunstância, depois que a gente foi renovado, a gente sabe que mesmo passando por aquilo, Deus não nos abandonou. Vocês entendem? Você não veio, aceitou Jesus e Deus deixou você à própria sorte. Não, Deus está com você. Vocês estão entendendo? Ó, verso 6. Que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então o Espírito Santo está abundantemente disponível para mim e para você. Igreja, quando você estiver passando por circunstâncias que está dando você, que está te esmagando por dentro, em vez de você querer sair, em vez de você querer fazer qualquer outra coisa que você faria outra hora antes de conhecer Jesus, vá para a oração. Vá para a oração, porque ali você vai encontrar o Espírito derramado e disponível para você generosamente. Ali, sabe quando você recebe uma notícia ruim, sua alma se perturba? Sim ou não? Quando algo te vier e perturbar, em vez de você sair tomando atitude, fazendo coisas da sua cabeça, do seu coração, agindo pelas emoções, vá para a oração. Fala, Deus, isso aqui chegou até a mim. Ó, igreja, eu vou ter que explicar isso aqui, vai ficar bem explicativo para vocês. Tem circunstâncias que não é Deus que faz, amém? Eu vou tentar resumir aqui. Tem coisas que é o diabo. Tem coisas que somos nós mesmos que vai lá e abraça aquilo com as mãos. Sim ou não? Não podemos negar a nossa responsabilidade. Tem coisas que é o diabo. Tem coisas que a gente mesmo vai lá e abraça com as nossas mãos. Tem coisas que é fraqueza em nós, que a gente está sendo transformado e aperfeiçoada. Glória a Deus. E aí tem coisas que é Deus que permite acontecer. Glória a Deus. Cada circunstância tem algo diferente. Não vai sair por aí falando, isso aqui de ruim está acontecendo na minha vida e Deus está mandando. Não é, você tem que discernir. Se você foi lá e tomou uma decisão errada, pegou com as suas mãos, então não é Deus que está mandando aquilo ali, é você. Está entendendo? Glória a Deus. Então saiba discernir. Só que você só vai discernir se você for para orar, para oração. Se algo estiver acontecendo e você não for para oração, você vai estar ali, mas não vai saber de onde que vem. Então você não vai saber sobressair sobre aquilo. Glória a Deus. Quando você estiver passando por uma circunstância, por uma dificuldade, por um aperto, seja em qualquer área, vá para a oração. Busque a Deus em oração. Porque o Espírito Santo está disponível generosamente para mim e para você. Vocês entendem? Fala assim, vou para a oração. Verso 7. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Se quando você estiver enfrentando uma situação, um problema, uma dificuldade, você, em vez de sair tomando decisões da sua cabeça, do seu coração, você permanecer na oração, a vida de Cristo, a vida eterna que foi nos dada, ela vai fluir de você. E você não vai negar a fé. A sua fé, a Bíblia fala em Pedro, que Deus permite algumas situações acontecer para que a nossa fé seja aperfeiçoada. Para que a nossa fé passe pelo fogo e ela se torne mais pura, mais autêntica. Glória a Deus? Então esse é o desejo de Deus. Não negue a Deus. Não pense que Deus te abandonou, que Deus não está com você, ou que agora eu estou sozinho. Não. No momento de dificuldade, igreja, no momento de aflição, no momento de aperto, é ali que você vai conhecer ainda mais de Deus. É ali que você vai ser transformado, moldado. Amém? Tem pessoas que têm um coraçãozinho mais duro, sim ou não? Por isso que vai ser diferente para cada pessoa. Mas o amor de Deus e a bondade de Deus é a mesma. Porque assim, tá todo mundo doente. Cada um tem uma doença diferente.
mas a cura é uma só. O remédio é o mesmo. A presença de Deus. A presença do Espírito Santo. Por isso, quando você estiver passando por dificuldades, por circunstâncias, não negue a Deus. Busque Deus em oração. Você vai encontrar, a primeira coisa que você vai encontrar, Jesus falou, né? Em mim vocês vão encontrar descanso. Primeiro vocês vão encontrar o alívio. Tem um versículo em Colossenses, acho que é capaz a gente vai ler aqui. E a paz de Deus, está escrito em Efésios, a paz de Deus que excede todo o entendimento. Efésios não, Filipenses. Mas em Colossenses vai dizer que a paz de Deus vai ser juízo no vosso coração. Se você estiver buscando Deus em oração, quando você sair da oração, você vai saber que decisão tomar. Vocês estão entendendo? A gente vai ler em Colossenses, vocês vão entender. Vai lá em 1 João agora. 1 João capítulo 4, verso 14. Fala assim muitas vezes, Deus vai permitir algumas circunstâncias me alcançar. Deus vai permitir. Vocês estão em João, né? João capítulo 4, versículo 14. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Verso 15. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então, se você aceitou Jesus, se você tem Jesus, se você creu em Jesus e confessou nele, você está em Cristo e você está em Deus e Deus está em você. Você está em Cristo também. Verso 16. Presta atenção agora, igreja, ó. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós. Então, por causa de Cristo e por causa da obra do Espírito Santo, por causa da transformação do Espírito Santo, que nem a gente leu lá em Efésios, da renovação da mente, do coração, do entendimento, a gente sabe que é profundamente amado por Deus, por causa do Espírito Santo. O 16, ó, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. E todo aquele que permanece no amor, Deus permanece nele e ele em Deus. Então ele está falando, a pessoa vem e aceita Jesus Cristo. Deus está nela e ela em Deus. Agora a pessoa, depois de ter vindo e aceitado Cristo, o Espírito Santo começa a operar uma profunda transformação na mente e no coração dela, mostrando para ela que ela é amada e importante para Deus. E agora ela aprende a caminhar, ela aprende a permanecer no amor. E agora ela vai permanecer em Deus e Deus nela. Glória a Deus. Amém? Verso 17. Agora preste atenção, igreja. Esse é para mim e para você, ó. Dessa forma, o amor foi aperfeiçoado. Está escrito isso? Não. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós. Então ele está falando, você aceitou Cristo, você conheceu, você vai ter, o Espírito Santo vai trazer consciência de que você é amado por Deus. E agora o amor de Deus em você vai te aperfeiçoar. Você vai aprender a andar e a caminhar em amor, não no meu e no seu amor, mas no amor de Deus. Ó, e olha isso. Para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele é. Então Cristo andou nesse mundo cheio de amor. E a gente leu aqui que quando a gente recebe Cristo, a gente é conscientizado pelo Espírito Santo do amor que Deus tem por nós. E o amor que Deus tem por nós faz com que a gente seja aperfeiçoado e aprenda a viver e a andar em amor. Então o amor de Deus começa a aperfeiçoar a gente. E no dia do juízo, naquele grande dia que tiver Deus e você frente a frente, você vai estar tranquilo. Sabe quando passa uma viatura perto do seu carro, da sua moto, e você não deve? Como que você fica? Não. Quando você vai viajar, você vai ter que pegar uma estrada. Você está com o documento do carro certo, está com a CNH tudo em dia, IPVA pago, pneus novos, tudo certinho no carro, os faróis funcionando. Aí tem uma blitz ali. O que vai acontecer? Você vai ficar em? Agora você vê um carro atrás de você, sem os farol, com os pneus careca, sem um habilitado dirigindo e com o documento atrasado. Como que essa pessoa vai ficar? Desespero? Então eu e você, quando a gente aprende a andar no amor, naquele grande dia, a gente vai ser que nem essa pessoa que passa pela blitz tranquila. Porque a gente sabe que tá tudo certo, tá tudo pago aqui. Jesus pagou tudo. Glória a Deus. Amém? Por isso que a salvação é pela graça.
Só que depois que a gente é salvo, a gente precisa aprender a viver como ele viveu. Como vocês acham que Cristo viveu aqui na terra? De maneira justa. E a justiça de Cristo não vinha de uma arrogância. Não, eu sou justo. Não, vinha do amor. Glória a Deus. Amém? Então fala assim: eu sou hoje aqui como ele foi quando ele estava aqui. Então a gente vive hoje aqui nesse mundo como Cristo foi quando ele estava aqui na terra. Quero que vocês continuem aí, ó. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Ó, o medo supõe castigo. Lembra da pessoa da Blitz? Mas aquele que tem medo não está aperfeiçoado no ar. Então aquela pessoa que tem medo do juízo de Deus é porque ela não está aperfeiçoada no ar. Ela não sabe o quanto de amor Deus tem por ela e ela mesma não aprendeu a caminhar no amor. Glória a Deus. Verso 19 agora. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Lembra que eu falei para vocês no começo que a gente é profundamente amado por Deus. E o papel da pessoa, né? A pessoa, eu diria, encarregada de transformar o nosso coração e a nossa mente, nos conscientizar disso é o Espírito. Romanos diz que o Espírito Santo derrama o amor de Deus no nosso coração. Quando fala derrama o amor de Deus no nosso coração, nos torna cada vez mais conscientes de que Deus nos ama. Amém? Glória a Deus. Ó. Se alguém afirmar, agora é outra parte, ó. Agora vai falar da pessoa que está sendo aperfeiçoada no amor. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentir, porque não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então se você fala assim, não, eu amo a Deus, mas você não ama seu irmão, como você pode dizer que você ama como você pode dizer que você não ama quem você está vendo e você ama quem você não está vendo? Que no caso seria Deus, que é invisível. Vocês estão entendendo? Ó, tem relacionamentos aqui que nos desafiam, sim ou não? Sim ou não? Quando eu falo relacionamentos, eu não estou falando de só marido e mulher. Relacionamentos, amizade, relacionamentos familiares, relacionamento entre os irmãos em Cristo, sim ou não? Sim ou não? Fala assim, Deus vai usar relacionamentos, desafios para me aperfeiçoar. Então os relacionamentos na nossa vida, vou dar um exemplo para vocês. Sabe aquela pessoa difícil de você lidar com ela, sim ou não? Pensa nela aí agora. Sim ou não? Difícil de você lidar com ela. Deus vai usar ela para aperfeiçoar o seu caráter. Deus vai usar ela para construir a imagem de Cristo em você. Por quê? Porque a pessoa difícil vai exigir de você paciência. Igreja, a pessoa difícil vai exigir que você ande 1 milha a mais. Lembra que Jesus disse? Se a justiça de vocês não exceder em muitas dos fariseus, vocês não podem entrar no reino. Estão entendendo? Essa pessoa difícil que você tem que lidar com ela, ela vai exigir que o caráter de Cristo seja aperfeiçoado em você. Vocês estão entendendo? É como você pegar um carro na rodovia e acelerar ele e pisar no último. Só que ele é 1.0. Então ele tem um limite. Vocês estão entendendo? Vai ter que estourar o limite. Esse limite é a nossa natureza humana. A gente tem um nível de amor, um nível de paciência. Sim ou não? Mas quando aquele limite que a gente tem extrapola, é nessa hora que a gente precisa do limite. Na verdade não, é nessa hora que a gente precisa do combustível de Deus. Eu já estou por aqui, eu já não tenho mais paciência. Eu já estou por aqui. Glória a Deus, que agora a paciência que vem do céu vai vir sobre você. Estão entendendo? Então Deus vai usar esses relacionamentos. Fala assim, principalmente. Aí dá um pouquinho de voz aqui, Baró. Principalmente os relacionamentos familiares. Principalmente de sua família. Pai, mãe, namorado ou namorada, marido, mulher. Sim ou não? Tem lá no meio dos familiares que tem o quê? Tem os ciúmes. Tem amizade que é assim também, né? Ah, você é amigo de fulano, você não é mais minha amiga. Ciúmes é obra da carne. Imagine se Deus fosse ter ciúmes de Jesus e não compartilhasse ele conosco. Eu estaria na roça, sim ou não? Então fala assim, os desafios
melhor dizendo, os relacionamentos, que são um desafio para mim, ele vai ser usado por Deus para me aperfeiçoar, para me tornar a imagem e semelhança de Deus, para me santificar, para me transformar. Glória a Deus. Vou ler o verso 21. E ele nos deu este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então aquela pessoa é difícil de você amar ela como Deus te amou. Deus vai usar ela para você aprender a amar. A mesma coisa em situações. Muitas vezes você tem um serviço e lá está difícil. Você vai ser aperfeiçoado. Tem pessoas que trabalham com meta de vendas também. Lá Deus vai te ensinar a ter fé. Tá entendendo? Então a circunstância, igreja, ela não, pro filho de Deus, pro cristão, ela não mata você. Ela te ensina a sobressair. Ela dá condições para você, para que você o transpasse. Glória a Deus. Fala assim: Jesus foi aperfeiçoado. Thaís, coloca para mim Hebreus capítulo 5, versículo 8. Esse eu quero ler com vocês aqui, ó. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Hebreus 5, 8. Hebreus 5, 8. Deus ama eu e você, sim ou não? A Bíblia fala que todo aquele que creu em Jesus, que recebeu, deu-lhes o direito de se tornarem filho de Deus. Então eu e você somos filhos de Deus. Filho sofre, sim ou não? E embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sou. Está falando de Jesus. Então Jesus Cristo, o Filho de Deus, que era Deus também, quando veio na terra, se submeteu a ser um homem e sofreu para poder aprender. Em outras traduções vai dizer assim, que ele foi aperfeiçoado por meio daquilo que sofreu. Fala assim: o sofrimento em Cristo, ele não leva à morte, mas ele produz vida. Não sei se a Thaís consegue mudar essa tradução. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Ele foi aperfeiçoado, transformado. Ele foi levado à obediência por meio do sofrimento. O verso 9. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvar para todos os que lhe obedecem. Então, uma vez que ele passou por aquele momento de sofrimento, ele foi aperfeiçoado. O que é aperfeiçoado? Ele foi transformado, ele foi moldado. E aí, por causa do que aconteceu com ele, ele pôde trazer para mim, para você salvação. A Bíblia diz assim, que eu e você somos os ramos. Ele é a videira. O ramo que não estiver ligado em mim, ele não pode dar fruto, sim ou não? Quantos de vocês gostariam de dar fruto? O que é dar fruto? Dar fruto é ver seu pai, sua mãe, aquela pessoa que você ama muito, no caminho de Cristo. Sim ou não? Glória a Deus. Dar fruto, diria que esse é o extrato do fruto. Tem uma coisa muito legal, que eu ouvi isso e eu guardei no meu coração. Quando você vê uma árvore, uma maçã, um pé de maçã, para aquela árvore poder nascer, teve que ter uma semente, sim ou não? Você pega a semente de maçã, planta, fecha ali, coloca água e ela cresce. Aonde ficam as outras sementes? Fica na onde? Para você plantar, você já plantou uma árvore aqui, para você plantar uma segunda árvore. De onde você vai tirar as sementes ali? Dos frutos. Então só o fruto carrega você. Só tem como você tirar a semente do fruto. Sem o fruto do Espírito, você não vai semear coisa no seu lar, na sua família, na sua casa, nos seus relacionamentos. Vocês entendem? Sem o fruto do Espírito, não tem semente. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Se você não tiver o fruto do Espírito, a sua vivência no Evangelho, aí você vai ser uma árvore seca, morta. Estão entendendo? Agora, se você tiver fruto, você vai ser uma árvore saudável. Perdão. Se você tiver os frutos do Espírito, você vai produzir frutos. Corrigindo. Se você tiver o fruto do Espírito, você vai produzir frutos. Porque a semente está dentro do... Vou dar um exemplo para você. Você se torna uma pessoa paciente e amorosa, assim como Cristo é. Com aquela pessoa lá,
Pensa naquela pessoa, que é um desafio para você. Você se torna paciente e amoroso com ela. Ela vai começar a ver os frutos do Espírito em você. E aquilo vai começar a ser semeado no coração dela. Para você é fruto, mas para ela vira semente. Olha, fulano de fato agora é uma nova pessoa. Agora eu vejo Cristo. Mas você não está fazendo isso para agradar ninguém. Você está caminhando na vontade de... Você está buscando os frutos do está deixando Deus moldar e transformar o seu coração. Para você é fruto. Você está deixando os frutos do Espírito crescer, amadurecer no seu coração. Para você é fruto, mas para ele é ser. Para você que está na luz é mais luz. Mas para aquele que está na treva é um pingo de luz. É como a luz do fim do túnel. Uma gota de esperança. Estão entendendo? Então fala assim, os frutos do Espírito produz sementes. Glória a Deus. Então, aí que está o segredo. Por isso que Jesus Cristo, mesmo sofrendo, mesmo ali sendo esmagado, ele permaneceu obedecendo, ele permaneceu vivendo pela vontade do Pai. Ele permaneceu deixando que ele fosse aperfeiçoado, moldado. E o fruto dele, fez com que eu e você pudesse ter a vida ele foi fruto e nós é ser. Lembra o que ele disse? Se vocês creem em mim, do seu interior vai fluir um rio de água viva. Vocês estão entendendo? Tem muitos cristãos que ele quer que o rio flui para ele. Não, Jesus falou que o rio vai fluir dele. Vocês estão entendendo? Mas para o rio fluir de você, você vai ter que ter os frutos do Espírito. E a água que vai sair de você vai produzir vida eterna nas outras vai levar a presença de Deus a outras pessoas. Vai iluminar o caminho de outras pessoas que estão em escuridão. Vocês estão entendendo? Por isso que Cristo disse, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Que a vossa luz brilhe, que os homens vejam as suas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Mas você só vai brilhar, só vai ter boas obras se o fruto do Espírito estiver crescendo em você. Fala assim, se eu tiver os frutos do Espírito, eu vou conseguir fluir, vou conseguir viver. Não importa o lugar que você estiver inserido. Eu não sei de quem é essa frase, mas é bem contundente. Eu acho que era um pregador bem antigo, ele disse assim, ó, se o homem soubesse os benefícios de ser uma pessoa boa, ele se tornaria uma pessoa boa só por egoísmo. Vocês estão entendendo? Quando você deixa o fruto do Espírito se manifestar em você, deixa a aparência de Cristo reluzir em você, as coisas vão fluindo. Porque esse é o desejo de Deus. Deus vai deixar o sofrimento acontecer na sua vida só para acontecer? Não. Porque Deus quer moldar você, transformar você. Amém? Glória a Deus. Vamos lá em Colossenses agora. Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Então Jesus sabe o que é o sofrimento, sabe o que é ser traído, sabe o que é ser tentado, sabe o que é tudo nessa vida, porque ele passou, a Bíblia fala que ele foi experimentado em todas as coisas, em todos os trabalhos também. Amém? Colossenses capítulo 3, versículo 12. É necessário que você deixe o Espírito Santo nos moldar. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Colossenses 3, 12. Corrigindo, 3, 12. Amém? Portanto, como povo escolhido de santo então você é escolhido de Deus em Cristo Jesus, santificado por Cristo, é amado por Deus. Portanto, nós como povo santo e amado, revistam-se de profunda ou de profundo amor, bondade, humildade, mansidão e paciência. Quer dizer, tirem a velha roupa da ignorância, da ira, dos ciúmes, da avareza, da impaciência e revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Verso 13. Suportando uns aos outros, perdoando as queixas que tiveram uns contra os, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Perdoem uns aos outros.
Eu amo esse versículo, igreja. Olha esse verso 14 de Colossenses. E acima de tudo, porém, revistam-se do amor. Em algumas traduções vai dizer assim, porque é o vínculo da perfeição. Aqui está escrito, é o elo perfeito. Acima de tudo, revistam-se do amor. Porque é o vínculo, é o elo da perfeição. Versículo 15. Ó, se você estiver buscando a Deus, se você estiver se despindo do velho homem, o que vai acontecer com o seu coração? Ó? Que a paz de Cristo seja juízo no seu coração. Você vai saber que decisão tomar. Você vai saber para onde você deve ir. Porque a paz de Deus que está dentro de você vai te ajudar a tomar a decisão. Onde você já foi tomar uma decisão e não sentiu paz? Não. Tem pessoas, né, tem alguns testemunhos que você escuta de pessoas que ia pegar o avião e sente aquele incômodo. Vai, não vai. A pessoa não pega o avião, quando vai ver, dá um acidente. Vocês estão entendendo? Então a paz de Cristo, ela vai ser juízo no seu coração. Às vezes você está trabalhando num negócio e tem que tomar uma decisão no negócio e de repente vem aquele incômodo, aquilo que te tira a paz. E por mais que o negócio é bom, é vantajoso, dentro de você fala, meu, não faz isso, não vai. É a paz de guiando. Então uma pessoa que vive pelos frutos, que tem comunhão com Deus, que bebe da água do Espírito, que está derramado, liberado para mim, para você generosamente, ela vai saber que decisão tomar. Porque a paz de Deus no coração dela vai ser juízo, vai guiar ela. Ó, verso 15. Que a paz de Cristo seja juízo em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Então você está vivendo com a paz que excede todo entendimento. Vem pessoas ou decisões, coisas que a gente tem que fazer, que vai nos roubar, nos tirar a paz. A gente já sabe que a gente não deve ir, que não é um passo que a gente tem que tomar. Continuação do versículo. Como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Verso 16. Que habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhe uns aos com toda sabedoria. Então ele está falando, se você carregar a paz, a humildade, a mansidão, as pessoas vão ter prazer em ouvir você falar de Cristo. Não vai ser aquele crente chato, sabe? Não, Deus, você vai pro inferno. Não. Lembro quando eu era criança, vou contar esse testemunho pra você. Vou me expor aqui, mas vou contar. Eu tinha uns 10, 11, 12 anos. Moleque, menino. E eu não sabia muito, mas eu fui pra igreja com a minha mãe e eu ouvi ali o pastor pregar, né? E em casa eu tinha aquele monte de perguntas. Eu fazia aquelas perguntas pra minha mãe. Não conhecia a Bíblia, hein? Não conhecia a Bíblia. Mas eu tinha aquela curiosidade de saber mais de Deus. Eu lembro que nós ficávamos jogando bola na rua. Eu e os moleques jogando bola, né? Aí, de repente nós sentávamos na roda e começava a conversar. E eu começava a falar para eles, o que eu entendia na época, né? Quero voltar a vocês, eu não conhecia a Bíblia. Eu falava, vocês sabiam que um dia isso aqui vai acabar tudo? Vai morrer todo mundo que não tiver Jesus. Quem não tiver Jesus, quando o Apocalipse estiver acontecendo, não vai ficar um aqui, ó. Ixi, esquece. Eu começava a pregar. Só que eu não sabia muito a Bíblia. Eu só falava o que eu tinha entendido ali, o que vinha no meu coração. Eu começava a falar, esquece. Falei, tá vendo essas ruas, essas casas aqui? Vai ser o maior tormento. Começava a pregar, né? Aí eu lembro que toda vez que os moleques me viam, eles chegavam em mim e falavam, fala mais daquele negócio lá pra nós, fala mais, como que é? Como que vai ser? Eu não sabia muito. Eu sabia que as coisas ruins iam acontecer no Apocalipse. E quem tinha Jesus ia estar salvo. Falava, pensa num tsunami, uma onda gigante vindo e lambendo tudo. Quem não tiver Jesus, esquece. Quem não tiver Jesus... O que acontecia? A gente sentava ali na rua e ficava horas e horas e horas. E eles falavam assim, você tá falando, eu tô ficando toda arrepiado aqui, ó. Eu não sabia a Bíblia, mas era o Espírito Santo. A minha inocência, na minha falta de, no meu pouco entendimento ali, eles tinham prazer de ouvir aquelas palavras. Uns até me zoavam. Falava, oxi, louco, você quer ser pastor? O jeito deles falar, né? Aí eu falava, não. Ele é da igreja. Nem era tão da igreja assim, eu nem queria ser pastor. Vocês estão entendendo? Vocês compreendem? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Se você tiver essas características, as pessoas vão ver a água viva em você. E elas vão ter sede, elas vão ter vontade de beber. Você não precisa ser aquela pessoa chata, não. A luz está brilhando tanto em você. Hoje tem algumas pessoas
apesar de ser pastor, né? Mas hoje tem algumas pessoas que chegam perto de mim e ficam meio com vergonha, ficam se escondendo. Sem eu falar nada, eu também não ligo. Eu gosto que a pessoa seja ela, amém? Eu sou eu, amém? Eu sou o Igor, apesar de ter uma função pastoral, mas eu sou o Igor, eu sou uma pessoa igual você. Estão entendendo? Mas é por causa do Espírito Santo. Glória a Deus, igreja. Quando você busca os frutos do Espírito, a presença do Espírito começa a brilhar através de você. Um dos meus amigos, né, que me zoava, esse menino que falou assim, vixe, louco, você quer ser pastor? Falou brincando comigo quando a gente estava brincando assim, né? Eu lembro que eu fiquei meio triste, falei, pô. Aí esse dia eu saí da igreja aqui e fui ali pra casa, né? Aí ele tava aqui na tabacaria aqui. Aí ele atravessou a rua correndo. Falou, chega aí. Ele ora por mim, mano. Ora pela minha casa, ora pela minha família lá. Tá mal luta lá em casa. Já veio aqui na igreja. Inclusive ele já aceitou Jesus aqui. Falou, ora por mim. Eu fui em outra igreja e tal, mas meu filho tá passando mal. Vocês estão entendendo, igreja? E eu com o maior prazer. Glória a Deus. Quer que eu vou orar por você? Vocês estão entendendo, igreja? Vocês entendem? Então a aflição, aquilo que a gente passa tendo Cristo, produz para nós um peso de glória. Que na hora certa é revelado. Se eu fosse contar para vocês aqui, daria umas horas também. Em casa também, quando eu comecei a estudar. Estudar não, né? Nessa época eu orava, jejuava. Hoje eu estudo mais. Orava, jejuava pro monte, buscava a Deus. Os meus familiares não entendiam nada. Falavam para mim, você tem que estudar, você tem que fazer um curso, meu. Não, você já está aí. E eu não sabia muito o que estava acontecendo comigo, mas eu só tinha dentro do meu coração. Eu preciso buscar Deus. Eu não sei o que vai acontecer. Era o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Você não precisa se preocupar com o futuro, se você estiver dentro da vontade de Deus. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que estão debaixo do seu decreto, que andam debaixo dos seus propósitos. Você vê, hoje eu estou aqui pregando para vocês. Eu nunca imaginei isso. Eu pregava para os meninos na rua lá. Vocês estão entendendo, igreja? Então, se a luz de Cristo brilha em você, é diferente. As pessoas sabem que você é de Deus sem você estar com roupa de crente. Roupa de crente, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Glória a Deus. Fala o Espírito Santo. Assim, eu preciso me encher. Se encher do Espírito Santo, igreja, é como beber água. Hoje você bebeu água, sim ou não? Tá calor, sim ou não? Sim ou não? No calor você bebe mais? Então quando você estiver no fogo ali, passando pelo... Você tem que beber mais água. Tá entendendo? Hoje tá calor. Você tem que beber. Mas se amanhã chover, você vai beber água, sim ou não? Sim ou não? Se não tiver calor amanhã, você vai beber água? Então, se encher do Espírito Santo, no grego aqui a palavra é continuamente. Então você precisa se encher hoje, amanhã você precisa se encher, amanhã você precisa de novo, e até o fim da sua vida. Você precisa se encher do Espírito. Aí, as circunstâncias você vai saber. A Bíblia fala que Jesus sofreu, que nem a gente leu aqui. Mas ele sabia o porquê ele estava sofrendo. A Bíblia diz em Hebreus que ele não considerou o sofrimento ou o escárnio dos pecadores, porque ele sabia da alegria que lhe estava proposta. Então quando você tem o Espírito Santo, você está em Cristo, você pode estar passando por um momento de sofrimento, mas você sabe o que aquilo vai produzir em você no fim? Que vai produzir em você e para você no final. Essa é a diferença. A pessoa que está no mundo, ela só sofre. As coisas ruins acontecem, ela nem sabe de onde vem, para onde vai, o que está acontecendo. Mas você que tem o Espírito Santo, você sabe que em tudo Deus tem um pro. Glória a Deus. Fala assim, como eu me encho do Espírito Santo? A resposta aqui é o verso 16. E habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. O que está acontecendo aqui agora com vocês? Vocês estão ouvindo a pá? Então vocês estão sendo cheios do Espírito. A mente, o coração de vocês está sendo mudado pelo Espírito Santo. E a segunda parte, ensine e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, vírgula, e cantem salmos e hinos e cânticos espírito, quando você adora com seu coração, espirituais com gratidão a Deus em seus corações. O verso 17, tudo o que fizerem, seja com palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a
Deus, ao Pai, né? A Deus Pai. Vocês estão entendendo? Então, como você se enche do Espírito Santo? Quando você tem contato com a palavra de Deus. Você, igreja, a gente vem para Cristo, a gente não vem perfeito. A gente vem todo bagunçado. Mas à medida que a gente vai ouvindo a palavra, e se enchendo do Espírito, que também é se encher do Espírito, é ouvir a palavra. À medida que a gente vai deixando o Espírito Santo trabalhar, a gente vai sendo renovado, regenerado, transformado. Quando você pensar que não, você olha no espelho, você já não se reconhece como mais a mesma pessoa. Porque você foi transformado. Glória a Deus. Eu falo assim, eu vou buscar a presença do Espírito, para que Ele habite ricamente em meu coração. Glória a Deus. Feche os seus olhos agora, aonde você estiver. Feche os seus olhos e busque agora essa presença. Fala, Espírito Santo, opera a transformação do meu coração. Espírito Santo, eu quero me encher da sua presença todos os dias. Espírito Santo, eu quero beber de tuas águas todos os dias. Eu quero me alimentar do pão vivo da sua palavra todos os dias. Eu quero me encher da sua presença todos os dias. Eu não sei a circunstância, a aflição, ou o problema que você esteja atravessando. Eu não conheço, eu desconheço a sua vida pessoal, mas eu sei a solução. Eu conheço a resposta, e a resposta está na presença dele. A resposta está na presença dele. Por isso, nesse instante, feche os teus olhos e busque a presença dele. Peça para que ele encha o seu coração. Peça para que ele encha o seu coração. Peça para que ele encha a sua mente, os seus pensamentos. Feche os seus olhos nesse instante e comece a orar agora. Espírito Santo, comece a orar nesse instante. Comece a orar agora. Obrigado, Espírito Santo. Com seus olhos fechados, comece a pedir para que o Espírito venha sobre você. Deixe de lado agora as preocupações, os problemas. Com seu coração deseje, diga: vem, Espírito, sobre o meu coração, sobre a minha vida. Transforma a minha mente, meus pensamentos, o meu coração. Me muda por completo. Me transforma em outra pessoa. Me faz ser a imagem e a semelhança de Cristo. Eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar nos teus rios, vou mergulhar nos teus rios. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar nos teus rios, vou mergulhar nos teus rios. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar nos teus rios, vou mergulhar nos teus rios.
Eu quero beber de tuas águas. Você que tem as línguas do Espírito, deixa as línguas do Espírito saltar de você. Nos seus rios eu rio de